Dia da Consciência Negra, senadores criaram a Comenda Abdias Nascimento para homenagear quem protege e promove a cultura afro-brasileira. Todos os anos serão escolhidas 5 pessoas. O senador Abdias Nascimento, morto em 2011, foi um defensor da igualdade racial. No plenário, o presidente do Senado comentou a criação da Comenda. É mais uma campanha contra a discriminação no Brasil. Como todos sabem, o Brasil tem avançado muito, mas tem avançado muito aquém do desejado quando se trata de respeito e da igualdade entre etnias que ajudaram a construir, a erguer a nação. Vidas Perdidas e Racismo é o mais novo estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas sobre a morte violenta de negros no Brasil. O trabalho mostra que o número de assassinatos de negros é quase 2,5 vezes maior que o de brancos. E entre os jovens, a estatística é ainda pior. O Senado criou uma CPI para investigar essa violência. Veja na reportagem de Ana Luísa Zenker. Fábio e Vanderlei são ex-dependentes químicos. Hoje eles ajudam jovens drogados a se livrar do vício e da violência ligada ao tráfico, uma das principais causas de assassinato em Águas Lindas de Goiás, cidade que fica a 40 quilômetros de Brasília. Quase sempre as vítimas são jovens negros de baixa renda. Se não houver esse tipo de trabalho, né, quem vai apoiar esses jovens? Não há apoio governamental, não há instituições que abriguem essas pessoas. Aconteceu vários casos. De sair daqui, volta para a rua, volta para as drogas, foi assassinado. Águas Lindas é um exemplo da violência que atinge os negros no Brasil. Em 2010, dos 100 assassinatos registrados, 69 foram de jovens. Todos eles eram negros. São quase todos pretos. O mapa da violência, elaborado com dados do Ministério da Saúde, mostra bem o problema. Entre os jovens brasileiros, o número de assassinatos de negros é mais de 3 vezes maior que o de brancos. Essas mortes têm ocorrido principalmente nas periferias das grandes cidades, mas também existe um fenômeno de interiorização dessa violência. Então, em cidades menores também a gente tem atualmente altos índices de homicídio no país. Para investigar as causas e buscar soluções, o Senado criou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da violência contra jovens negros. A intenção é ouvir o conjunto da sociedade. E, a partir daí, nós apresentarmos um documento que vai na linha de políticas públicas de combate à violência. Segundo o estudo Vidas Perdidas e Racismo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, no Brasil morrem 2,4 negros para cada branco, índio ou oriental assassinado. Alagoas é o estado mais violento. Lá, o número de assassinatos de negros é 17,4 vezes maior que o de não negros. O único estado onde há menos homicídio de negros que do restante da população é o Paraná. A gente reduz vulnerabilidade, reduz homicídios, primeiro, com garantia de direitos, com oportunidade e, claro, a questão do enfrentamento ao racismo institucional é de fundamental importância. Para os especialistas, a pobreza não é a única explicação. As pessoas negras, ainda quando ganham melhor, ainda quando conseguem ascender na sociedade, elas seguem sendo vítimas de uma série de mecanismos e de interdições que o racismo promove na sociedade e que inviabiliza a proteção da vida dessas pessoas da maneira que deve ser. A CPI ainda não tem data para começar os trabalhos, mas alguns temas já estão definidos. Um dos principais será a política de segurança pública. A gente tem uma responsabilidade que está nos governos estaduais, principalmente em relação às suas polícias, mas também pensar a segurança pública do ponto de vista da segurança cidadã, de prevenção à violência. É uma violência que envolve a polícia. E nós vamos ter nisto uma análise da necessidade de uma reforma na cultura da política de segurança pública do Brasil, das polícias e das práticas policiais, que está chegando, na minha compreensão, a um limite. Quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase. O Congresso começa a regulamentar as parcelas indenizatórias que os servidores e agentes públicos recebem. A ideia é deixar claro o que fica fora do teto salarial do funcionalismo. A proposta foi aprovada pela comissão que regulamenta artigos da Constituição e segue agora para a Câmara dos Deputados.
Verbas indenizatórias são pagamentos feitos a agentes públicos como reembolso de despesas. O projeto aprovado na comissão define quais são essas parcelas. A lista inclui 25 itens, entre eles diárias para viagens, ressarcimento de gastos médicos, auxílio alimentação, transporte, moradia, creche e licença-prêmio. Esse projeto de lei complementar caracteriza essas verbas indenizatórias como extra-limite do teto e também fora do desconto da Previdência Social e do Imposto de Renda, exatamente porque são reembolsos, são despesas que não têm caráter permanente e que, portanto, devem ser explicitadas dessa forma. O Congresso Nacional manteve todos os vetos presidenciais analisados na sessão de ontem à noite. Um deles era integral, a proposta que regulamentava a profissão de conservador de bens móveis. Os outros vetos se referiam a artigos de 4 projetos de lei e 2 medidas provisórias. Eles garantiam porte de arma fora do serviço para agentes prisionais, seguro de vida e de trabalho para vaqueiros e asseguravam que os atuais donos de lotéricas não perderiam a concessão com as novas regras para explorar o serviço. E nesta noite, deputados e senadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. Também foi aprovado um projeto do governo que altera o superávit primário. Os parlamentares aprovaram o projeto que reduz a meta de superávit da União deste ano de quase 156 bilhões de reais para 108 bilhões. Esse é o dinheiro que o governo usa para pagar os juros da dívida pública. A redução corresponde à parte dos estados e municípios. Há também um problema para a União, porque fica obrigado de última hora ali no fechado ano de ter que cobrir o superávit não feito pelos estados e pelos municípios. Então a ideia é garantir que investimentos sejam, vamos dizer assim, tenham como regra a mesma aplicada para a União, agora aplicada para estados e municípios. Por considerar que este projeto corrói a esfarrapada credibilidade do governo brasileiro na gestão das contas públicas, é que o PSDB votará contra. A proposta que reduz a meta de superávit da União era prioridade para o governo. A oposição foi contra, mas não obstruiu a votação e o projeto foi aprovado. Essa foi a condição dos governistas para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO define os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. Deveria ter sido votada em julho. Não foi por falta de acordo sobre a PEC do orçamento impositivo. O texto aprovado prevê o crescimento de 4,5% do PIB, inflação também de 4,5%, taxa básica de juros da economia em 7,25%, o salário mínimo de R$ 719,48 e o superávit primário de 167 bilhões de reais. O Congresso adequou a LDO à PEC do orçamento impositivo, que voltou para análise da Câmara dos Deputados. As emendas parlamentares ao orçamento serão equivalentes a 1,2% da receita corrente líquida da União. Para o ano que vem, cada deputado e senador poderá apresentar R$ 14.680.000 em emendas, 20% a mais do que em 2013. Metade do dinheiro vai obrigatoriamente para a saúde. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Boa noite e até amanhã.